Bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Jamile Fontinelli. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Como produzir um texto narrativo, processo de escrita e reescrita. Vamos lá? Senta aí, pega o cafezinho de vocês, vamos lá com a gente? Bem, vocês já viram aqui, a aula passada, sobre o que é o texto narrativo e o que é o conto. Vamos relembrar? O texto narrativo, nós temos elementos personagem, espaço, narrador, tempo, enredo, e o conto é um texto curto. Ele vai trazer todas essas características, mas ele é um texto curto, ok? Ele não vai trazer tantos capítulos, ele é curto. Tem toda essa estrutura e é curto. Não esqueçam. Quem tiver com dúvida, tiver esquecido, olha lá nossa aula anterior que vocês vão relembrar direitinho. Bem, vamos lá. Existe um ditado que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Vocês com certeza já ouviram isso. Antigamente, mais ou menos no século 7, 5, as histórias começaram a ser contadas, mas não escritas. As pessoas se reuniam em rodas de conversa e elas começavam a contar histórias. E assim passavam-se. A pessoa passava o dia trabalhando, tal, e aquele momento era um momento de prazer, escutar histórias. Com certeza vocês já ouviram falar nessa história aqui. Olha lá, As Mil e Uma Noites. Se você não ouviu falar, eu vou te explicar. Acontece que mais ou menos ali no século XII, século XVI, existia o rei da Pérsia. Esse rei, ele foi traído pela sua esposa e aí mandou matá-la. Imagina só, estava lá muito bem com a esposa, a esposa traiu ele e mandou matar. E aí, a partir desse momento, o que ele decidiu? Ele decidiu passar cada noite com uma mulher diferente. Só que o que acontecia? Ele passava a noite com a gata lá, aí no outro dia mandava o quê? Ó, degolar ela. Então, todo dia era uma mulher diferente e no outro dia mandava matar. Só que aí, dentre essas várias mulheres que ele desposou, Sherazade foi a mais esperta. Ela iniciou um conto. Opa, eu não vou morrer hoje não. Ela começou a contar um conto para ele. E aí, todas as noites, ela contava uma nova história para ele. E aí, o que ele fazia? Ele, não, essa daí eu não vou matar hoje não, vou deixar para amanhã. Aí, no outro dia, ela ia lá, contava outra história. E aí, uniu-se As Mil e Uma Noites. Essas 1001 Noites são vários contos, a reunião de vários contos que a Sherazade contava para o rei da Pérsia para que ele não a matasse. Imagina só você ter que contar várias histórias, todo dia uma história diferente, tendo uma linearidade para não morrer. Será que você seria capaz disso? Será que você tem essa criatividade, a criatividade que Sherazade teve para não morrer? E o engraçado é que, nessa história de ela contar todo dia uma história diferente para o rei e tal, eles convivendo ali, o rei acabou se apaixonando por ela. E aí eles foram viver juntos, viver uma bela vida. Ele esqueceu essa questão de estar matando mulher, né? Por favor, né? Então, será que você tem essa mesma característica da Sherazade, essa criatividade? Será que você conseguiria escrever 1001 histórias? Vamos lá ver? Você vai pensando aí e a gente vai descobrindo que história que você vai gostar de contar. Vamos lá. Para a gente começar, para a gente pensar no conto, a gente precisa pensar qual o ritmo da nossa história. Nós vamos querer falar de amor, de terror, de conto de fadas, dos contos comuns. O quê? A gente vai querer falar mais do cotidiano, a gente vai querer inventar, usar e abusar da imaginação. E aí, o que você vai querer fazer? Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de conto. Como eu já falei mesmo, amor, terror, suspense, conto de fadas, fantásticos. E tem o nome de alguns caras que são excelentes. E para você que vai fazer o Enem, é muito importante ter o contato com esses carinhas aí. Porque eles são expert no gênero conto. Eles sabem contar, eles têm toda uma estrutura. Falar em autores e não falar deles é não falar em nada. Então, você que está estudando aí para o Enem, depois da nossa aula, vai lá, acessa os links que eu vou deixar e procura mais sobre a vida deles, lê os contos deles. Olha lá, sobre conto de amor, nós temos Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Não tem como falar sobre contos de amor se não falar deles. Contos de terror. A galera aí que não gosta muito dessa coisa melosa e tal, gosta mais de algo suspense? Stephen King e Edgar Allan Poe. Contos de fada, Irmãos Grings. Quem não viu, nunca ouviu falar dos Irmãos Grings? Até tinha uma série que era só Green.
ele tratava de um modo diferente, um contexto diferente sobre os contos de fada. Ao invés de falar sobre as fadas, falava sobre os monstros. Então fica ligadinho aí. Contos fantásticos. Nós temos Murilo Rubião e Guimarães Rosa. Contos comuns, situações cotidianas. Machado de Assis, galera. Tá estudando pro Enem aí? Vai fazer a prova? Machado de Assis na veia. Vai lá ler Machado de Assis. E Machado de Assis é aquela coisa. Machado, Clarice, Carlos Drummond. Machado, ele é um autor que ele transpassa vários gêneros. Ele era contista, ele era cronista, ele era romancista. Então, você está estudando aí, vai, procura Machado de Assis, vai ler Machado de Assis, galera. E aí eu trago E aí nós temos um pouco aí sobre que esses tipos de contos. Por exemplo, conto fantástico. O que é o conto fantástico? Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei o que é isso. Vamos relembrar. O conto fantástico é a apresentação de acontecimentos mágicos, sobrenaturais que causam estranhamento ao leitor. A presença do real e do fantástico, ou elementos mágicos, mas o leitor nunca perde a noção do real. No conto de terror, a narrativa se aproxima da realidade, ela é verossímil, ou seja, por isso, a proximidade da realidade, e se passa numa atmosfera de terror, de tensão, de medo, suspense. Edgar Allan Poe é o cara disso daí. Você vai ler os contos dele que você fica com o coração, ó, a mil, ok? E o conto de humor, como o próprio nome já diz, o objetivo dele é provocar riso no leitor. Você achar aquela situação engraçada, ah, que coisa engraçada aí você. Então tem que saber distinguir cada um desses daí, ok? Então vamos lá. Nos contos, a gente tem que, quando você vai construir seu conto, você tem que, primeiro, para tudo na vida a gente precisa de planejamento. Não é assim, ah, eu vou contar uma história para eu vou lá escrever de qualquer jeito. Não, vamos se planejar. Primeiro você tem que pensar em uma situação. Mas que situação eu quero contar? Que é, como eu disse para vocês, tem que delimitar um ritmo. Como é que vai acontecer? Depois, quais os personagens? Quantos personagens eu vou ter? Lembrando que o conto, ele é um texto curto, então eu não posso ter 5, 10 personagens, porque aí ele vai sair que meio da minha estrutura. É algo curto, então eu tenho que ter 3, 4 no máximo ali. Será um conto de amor, de terror, fantástico? Onde vai acontecer? É numa cidadezinha? É numa cidade urbana? É numa casa? Em que lugar? O narrador. Você vai preferir trabalhar com narrador observador, personagem, onisciente? E, fundamental, qual título? Qual título que você vai escolher? Que título? O título tem que chamar a atenção, ok? E aí, depois de você verificar isso, você tem que pensar o quê? Os tipos de discurso. Quando eu falo em tipos de discurso, é como é que eu vou caminhar dentro da minha história. Por exemplo, eu vou utilizar o discurso direto? Ou seja, os personagens vão conversar entre si, só vai haver a fala dos personagens. O indireto, o personagem conta como aconteceu, mas ele não vai colocando tantos detalhes. Eu vou ter a menor utilização do travessão. E o indireto livre, nós temos a presença do narrador e também a presença do personagem falando ali. Ou no monólogo interior, que nós podemos visualizar aquela questão mais psicológica, né? O narrador ele vai entender da mente, do psicológico do personagem. O que você vai escolher? Então, tem que visualizar isso também. Que tipo de discurso que você vai utilizar? Vamos lá. E aí, agora é a hora de você produzir. Vou deixar aqui para vocês 3 modelos de historinhas para vocês poderem pensar na história que vocês querem construir. O primeiro é o conto de amor. Nós temos 2 personagens, Ananda e Dinho, Ananda e o Dinho, e aí eles traz uma característica de quem é Ananda, de quem é o Dinho, e depois o início da história. Olha lá nosso início. Nanda acordou cedo naquela manhã e já estava a caminho da comunidade quando encontrou o Dinho. Não era a primeira vez que ela via aquele menino. Ambos estudavam na mesma escola, mas nunca conversaram antes. E aí? O que aconteceu depois daí? O que você vai... É um conto de amor. Será o que vai acontecer? Será que você vai escolher essa história para dar continuidade? Vamos lá na nossa próxima história. No conto de terror. Vamos lá, nós temos o Betão, o Mano e a Bia, Paulinha e Vivi.
Lá no início da nossa história, ó, já era tarde da noite, quando os 5 amigos conseguiram chegar à casa que o pai de Bia tinha alugado. A casa ficava em um lugar isolado na Praia do Silêncio e era uma casa enorme. E aí, um conto de terror, o que vai acontecer agora? Pensa aí. Vamos lá? O próximo, nós temos um conto policial, que aí nós vamos ter como personagem principal o Paulo e o assassino. Quem gosta de contos policiais, ó, é uma boa começar a escrever sobre isso. Havia muitos anos que o meu telefone não tocava durante a madrugada. Já não me lembrava mais como era ter que levantar em um pulo e sair correndo para chegar logo ao local de um crime. Mas desta vez o crime estava próximo, muito próximo. Do outro lado do telefone, ouvi a voz do meu grande amigo. E aí, como é que você desenvolveria essa história? E aí você vai escolher uma dessas histórias, o de amor, ou policial, ou de terror, e vai construir. E aí você vai pensar assim, mas professora, como é que eu vou saber se está correto, se não está correto? O que eu posso fazer? A revisão. A revisão é muito importante. A começar, você tem que prestar atenção na acentuação, se você acentuou as palavras direitinho, na questão da ortografia, porque uma letra mal escrita pode mudar o significado de uma palavra. Outra coisa também, você tem que visualizar a questão da pontuação. A pontuação é muito importante no seu texto. Aí quando você terminar de visualizar isso, você vai responder essas questõezinhas aqui, ó. O título está relacionado com a história? O título tem que estar relacionado, porque o título ele é a capa da sua história. Se o título não for bom, a pessoa não vai querer ler sua história. E você quer que a pessoa leia a sua história, não é verdade? 2. A história tem linearidade, ou seja, tem início, meio e fim? Qual o tipo de narrador? Qual narrador que você escolheu? Você lá no início você planejou. E aí, tá de acordo com o seu planejamento? Esqueci de algum personagem? Ah, lá no meu planejamento eu coloquei tantos personagens. E no final eu coloquei esses. Tá de acordo? Respeitou as margens da folha? A margem existe para ser respeitada. Nem para sobrar e nem para faltar. Ok? Então, ó, usou de letras maiúsculas e minúsculas adequadamente? Pessoal, letra maiúscula é letra maiúscula, letra minúscula é letra minúscula. Tem gente que acha que é besteira, mas não é. Na prova do Enem, desconta, tá? Então, muito cuidado com isso. E aí, para finalizar, eu deixei alguns links para vocês pesquisarem, para vocês analisarem. Lá, Machado de Assis, Clarice Lispector, ler contos. A leitura é muito importante para vocês. Por quê? Vocês estão terminando o ensino médio, vocês estão aí nessa pandemia, estão em casas, ociosos. É o momento de fazer boas leituras para que vocês se preparem realmente para o Enem. Ok? Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector são autores que com certeza caem no Enem. Eu estava fazendo uma pesquisa e visualizei aqui. O Enem, ele começou em 1998, ou seja, nós temos 22 anos de Enem. Sabe quantas vezes Carlos Drummond e Machado de Assis caíram no Enem? 12 vezes. Ou seja, nós temos uma média aí de 52, 55% de probabilidade de cair. Então, se você ler, se você tiver costume de ler esse tipo de textos, os contos, os romances deles, você não vai ter dificuldade quando cair lá na prova. Você vai olhar assim, eu sei disso aqui, eu conheço, ele é meu xará, a gente conversa todo dia lá em casa. Então, leiam, pessoal. A leitura é muito importante. E aí, para a gente terminar aí, para vocês pensarem um pouquinho, Anne Frank dizia, quando escrevo, sinto alívio. A minha dor desaparece, a coragem volta. Mas pergunto-me, escreverei alguma vez alguma coisa de importância? Virei a jornalista ou escritora? Espero que sim, espero de todo o meu coração. Ao escrever, sei esclarecer tudo, os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas fantasias. Façam igual a Anne Frank, sonhem, pensem. Não importa se vai acontecer ou não, mas planejem daqui, de hoje, ok? E aí, não esqueçam de ir lá na nossa plataforma, acessar o educ.acre. No mais, bom dia e até mais. Tchau!